Fala, meus guerreiros, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao mundo da inteligência artificial dentro das suas infinitas possibilidades de aplicação. Para quem não me conhece, me chamo Roger Sampaio, sou cientista de dados e é uma satisfação e alegria estar aqui com vocês. Roda o VT, produção. Hoje nós iremos falar sobre tipos de aprendizado de máquina. Mas antes de fato a gente começar o nosso assunto, deixe-me saber que eu gero valor para você, compartilhando, curtindo, comentando esse vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e espalhe para o maior número possível de pessoas. Vamos divulgar o conhecimento de inteligência artificial para que todo mundo conheça o quão poderosa ela pode ser. Machine Learning, o que é isso tão comentado nas mídias, nas redes sociais, nos jornais, na televisão? Mesmo que você não seja da área, você provavelmente já ouviu falar desse termo que está tão em alta. O que é Machine Learning? Será que é de comer ou de passar no cabelo? Eu vou te explicar isso agora. Machine Learning, chamado também de aprendizado de máquina em português, nada mais é do que uma sub-área da inteligência artificial que é responsável pelo processo no qual os computadores aprendem padrões e fazem previsões. Guarde bem essas duas palavras, padrões, previsões. Vou te dar um exemplo muito claro e você vai entender exatamente o que eu estou falando. Você não tem um médico que consegue reconhecer a tomografia de um paciente e dizer se ele está com câncer ou não? Porque existe um padrão nessa tomografia. Então você tem esse padrão. E eu posso ensinar também uma máquina a fazer isso? Sim, eu passo uma tomografia para ela, ela consegue descobrir qual é o padrão de uma pessoa que tem câncer e uma pessoa que não tem câncer. E se eu passar uma tomografia de um paciente desconhecido, que ela ainda não tenha visto, ela vai conseguir fazer uma previsão, uma inferência. Eu posso ainda também ensinar uma habilidade de um ser humano a uma máquina. Uma habilidade cognitiva. O ser humano ele tem a capacidade, por exemplo, de enxergar objetos. Eu posso ensinar uma máquina a fazer isso também. Ela não tem um olho biológico como o ser humano tem, mas ela tem câmeras. Eu posso utilizar isso a meu favor. Carros autônomos funcionam assim, é um carro que dirige sozinho. Um ser humano tem a capacidade de falar e interpretar o que o outro está dizendo. É possível ensinar isso a uma máquina? Sim, porque existe um padrão na fala. Exemplo disso está aí as assistentes virtuais, como por exemplo Siri, Alexa, Cortana, que interpretam o que você está dizendo e conversa com você como se fosse um ser humano. Mas não é um ser humano, é apenas um robô e uma máquina. E diga-se de passagem que é maravilhoso você ter uma assistente virtual que consegue ligar para o seu grande amor ou marcar um compromisso na agenda para você. Mais um exemplo para você ficar craque nesse assunto. Análise de crédito, que praticamente todas as instituições financeiras usam para aumentar o limite do cartão de crédito ou então conceder empréstimos. Como é que você acha que funciona? Por exemplo, suponho que eu precise de um empréstimo. Eu vou lá, peço para o meu gerente, ele vai pedir alguns dados pessoais, nome, CPF, sexo, comprovante de renda, e ele vai colocar essas informações no sistema e vai rodar a análise de crédito. Aí a análise de crédito pode dar aprovada, reprovada. Como é que você acha que ela funciona? Você acha que o gerente olha para mim e vai dizer, acho que o Roger tem cara de caloteiro, eu não vou emprestar dinheiro para o Roger. Não, gente, não funciona assim. A análise de crédito nada mais é do que um modelo. Quem faz ele é o pessoal que trabalha com inteligência artificial, para ser mais exato, é o cientista de dados, aonde esse modelo ele aprende o comportamento de clientes caloteiros e clientes que não são caloteiros. E no final ele faz uma inferência. Então tem uma base de dados histórica e ele já sabe o padrão. E no final, quando você coloca seus dados lá, quando o gerente coloca os seus dados, ele já vai pegar esse padrão e vai te dar uma determinada classificação. Opa, empreste dinheiro para o Roger ou não empreste dinheiro para o Roger. É exatamente assim que funciona. A forma com que uma máquina aprende
não é diferente de como você ensina a um ser humano. O aprendizado de máquina foi baseado no aprendizado humano. Afinal, eu estou ensinando uma máquina a reconhecer um padrão ou então uma habilidade de um ser humano. Existem 4 tipos de aprendizado de máquina: supervisionado, não supervisionado, por reforço e, por último, semi-supervisionado. No aprendizado supervisionado, nós dizemos as características e também a nossa variável alvo, ou seja, aquilo que desejamos prever, também conhecido como target, rótulo. Como é que um professor ensina, por exemplo, a uma criança a reconhecer o que é um cachorro e o que é um gato? Ele vai apresentar diversas imagens de ambos animais e vai explicar as características de cada um deles. Por exemplo, ele vai pegar a imagem de um cachorro e vai dizer: olha, tá vendo esse animal aqui? Ele tem 4 patas, ele tem um focinho assim, tem a altura desse jeito. Isso é um cachorro. Esse é o rótulo, ele vai dizer cachorro. Vai pegar uma imagem de um gato e vai explicar as características do gato. Ó, ele também tem 4 patas, mas o focinho é mais assim, a cabeça vai mudar um pouco, não é como o do cachorro. E ele vai dizer: olha, isso é um gato. Então, quando ele diz isso é um cachorro, isso é um gato, isso é um cachorro, isso é um gato, esse é o rótulo. Então eu posso, por exemplo, construir um modelo. Que vai dizer se está diante de um cachorro ou um gato, baseando-se nas características de ambos animais. Então você vai informar, por exemplo, altura, peso, diâmetro, e no final ele vai dizer para você: olha, isso é um cachorro, isso é um gato. E para construir esse modelo, ele vai precisar de uma base de dados histórica, e para cada registro dessa base você vai dizer previamente o rótulo: cachorro, gato, cachorro, gato. Então vai ter suponha que vai ter uma linha lá. Então vai ter peso, altura, sexo, e outras informações. E aqui no finalzinho, gato. Outras informações aqui na linha de baixo e no final, cachorro. Perfeito? Vamos para o próximo tipo de aprendizado. Aprendizado de máquina não supervisionado. Neste tipo de aprendizado, nós dizemos as características, mas não dizemos, repetindo, eu não falo quem é a variável target, o rótulo. O algoritmo ele vai tentar encontrar algum padrão ali sem conhecer previamente os rótulos. Vou te dar um exemplo. Suponha que eu passe diversos tipos de cogumelos para o algoritmo, só que eu não digo o nome do cogumelo, a espécie do cogumelo. E no final eu quero que ele encontre alguma associação, algum grupamento. Pode ser que no final ele encontre, por exemplo, 3 grupos, 4 grupos. Quem vai dizer o número de grupos vai ser você. Então ele pode ter encontrado, por exemplo, 3 grupos de cogumelos. O primeiro grupo, todos os cogumelos que são venenosos e têm a forma mais achatada. O outro grupo, também todos os cogumelos que são venenosos, mas tem a forma mais pequenininha, mais achatada. E outro grupo que ele pode encontrar são cogumelos lá tem cogumelos venenosos e não venenosos, e tem uma forma totalmente diferente das demais. Quando aplicamos essa técnica de dividir em grupos, grupamentos, isso é chamado de clusterização. Outro tipo de aprendizado de máquina é chamado de semi-supervisionado, que é quando você combina os 2 tipos anteriores, supervisionado e não supervisionado. Eu, por exemplo, posso pegar os grupos lá dos cogumelos e posso dar um nome, um rótulo para cada grupo. O primeiro rótulo poderia ser cogumelos que têm a forma A. O segundo grupamento, cogumelos que têm a forma B. E o terceiro grupo, cogumelos que têm a forma C. Aí eu crio um modelo que vai usar esses rótulos e vai conseguir fazer inferência sobre outros cogumelos. Então eu posso passar um cogumelo totalmente novo que ele vai tentar inferir, dizer qual o grupo que esse cogumelo se refere. Existe ainda o tipo de aprendizado chamado por reforço, em que a máquina aprende literalmente por tentativa e erro. Há um sistema de recompensas toda vez que tem um acerto e um sistema de punições toda vez que tem um erro.
É como se você estivesse andando de bicicleta. Quando você não vai aprendendo a andar de bicicleta, por mais que você tenha algumas instruções ali, né? Você não vai ter que cair muitas vezes até conseguir atingir o equilíbrio. A máquina, nesse tipo de aprendizado, funciona exatamente dessa maneira. Uma aplicação bastante famosa é quando o pessoal constrói um robozinho, um boot, para jogar um jogo do Mario. A máquina ela vai morrer diversas vezes durante a fase até aprender de fato a passar naquela fase. Até ela aprender que não pode, por exemplo, passar direto num canto assim, porque senão vai cair, porque ali é um buraco. É bem interessante esse tipo de técnica. No tipo de aprendizado de máquina supervisionado, existem ainda dois subtipos: classificação e regressão. Na classificação, o que eu quero prever é uma categoria, uma classe, pode ser duas ou mais. Eu posso construir, por exemplo, um modelo que ao final analisa diversos dados clínicos de pacientes e no final eu tenho uma resposta se aquele paciente tem um risco de ter câncer ou não. Perceba que a resposta final, sim, tem risco ou não, não tem risco. Eu posso construir, por exemplo, um modelo que vai analisar os clientes de uma instituição financeira e dizer o tipo de perfil que aquele cliente tem: baixo, médio ou alto, para que eu possa oferecer produtos de investimento melhor associado ao tipo de cliente que eu tenho. Nesse caso, eu tenho 3 categorias, 3 classes. E já na regressão, eu quero prever um valor contínuo, ou seja, um valor real. Eu posso, por exemplo, construir um modelo que deseja prever o preço de aluguel de uma casa, que pode variar, sei lá, de R$ 100, R$ 1.000, R$ 2.000, usando diversas características da casa, como, por exemplo, número de quartos, a localização, se tem sobrado ou não, se a casa tem escritura. Perceba que a resposta final é ampla, né? Você tem um range de valores, você tem um valor numérico, que pode ser 100, 200, 500. Essa é a regressão. Eu poderia construir um modelo também para prever o quanto que o cliente vai precisar de dinheiro no próximo mês. Talvez R$ 100, R$ 200, R$ 1.000. E basicamente é isso, pessoal. Eu espero que você tenha gostado bastante. Deixe-me saber novamente que eu gero valor para você. Um beijo no coração e até mais!